Drive My Car é um filme dirigido por Ryusuke Hamaguchi. O longa é baseado no conto de Haruki Murakami. É uma das obras cinematográficas recentes que, a meu ver, mais profundamente dialogam com a filosofia contemporânea. Não só pelos temas evidentes como o luto que a gente percebe no filme, a perda, a comunicação, mas pela forma como essas questões são tratadas na estética do filme, com o silêncio, com a espera, com esse cinema de fluxo. O carro vermelho que aparece, um Saab 900 Turbo, não é só um cenário, mas um símbolo da existência em movimento, onde as relações humanas acontecem de maneira fragmentada, mas ainda assim significativa. Para entender o alcance filosófico do filme, a gente precisa recorrer a pensadores como Søren Kierkegaard, como Albert Camus e o Gadamer. Vamos começar pelo Kierkegaard. Esse filósofo dinamarquês, considerado o pai do existencialismo, abordava a angústia como algo fundamental da existência humana. Para ele, viver é experimentar o desespero, porque somos seres que precisamos escolher o tempo todo. E entre todas as possibilidades da escolha, não é? Toda escolha acaba sendo uma renúncia também. No filme Drive My Car, temos um homem atormentado não só pela perda da esposa, mas pelas escolhas que ele fez. Durante a vida, né, ele acaba tendo várias escolhas que não são muito explícitas no filme. Elas aparecem nas entrelinhas, nos rastros de imagens. Então ele convive com a angústia de não ter compreendido plenamente aquela mulher que ele amava, de não ter sido capaz de acessar a verdade íntima dela. O Kierkegaard dizia que o maior sofrimento humano é querer se entender e não conseguir. E o personagem incorpora essa luta de modo muito silencioso. Ele tenta decifrar o outro e a si mesmo, mas se depara com esse abismo, né, de não conseguir chegar lá. Essa incapacidade de acessar o outro remete também ao conceito de absurdo em Camus. Para o filósofo francês Camus, o absurdo nasce do confronto entre o desejo humano de encontrar sentido e o silêncio incompreensível do universo. No Drive My Car, o absurdo é vivido na forma de relações que são muito truncadas, perdas que acontecem, né? A dolorosa constatação de que o amor não é suficiente para conhecer plenamente outra pessoa. A vida do personagem, após a morte da esposa, é uma ilustração da revolta camusiana. Mesmo diante da incomunicabilidade da morte, né, do não sentido, ele continua dirigindo. É algo que acontece como metáfora, não é? E a sua sobrevivência não está em resolver o absurdo, mas em aceitar ele. E ainda assim continuar existindo, né? Continuar amando em silêncio. Se Kierkegaard nos ensina sobre a angústia da escolha, e Camus sobre a necessidade de aceitar o absurdo, o Gadamer nos leva a outro patamar, o da hermenêutica da compreensão. O Gadamer defendia que a compreensão real não se dá pela transmissão direta de significados, mas pelo diálogo, um diálogo que respeita o horizonte do outro. No filme Drive My Car, o ato de dirigir juntos cria uma espécie de fusão, né, entre o personagem principal, o Kafuku, e a Misaki, que é a motorista dele. Os dois carregam traumas profundos, conseguimos perceber nos diálogos que são muito fortes, e ambos se comunicam mais pelo silêncio do que por palavras, embora em certos momentos tenhamos explosões de palavras. Mas para um filme de quase 3 horas, há pouquíssimos diálogos. E é justamente, né, nesse espaço vazio que a verdadeira compreensão começa a surgir. O Gadamer nos ensina que entender o outro não é anular suas diferenças,
mas abrir-se ao que ele tem a dizer, mesmo que seja apenas através do silêncio. Em muitos momentos desse filme, as longas pausas e os olhares desviados comunicam mais do que qualquer diálogo explícito. Essa é a filosofia da escuta ativa. Ouvir não para responder, não para corrigir, mas só para acolher a alteridade que o outro traz. O teatro, gente, é um outro elemento central do filme e também é uma grande metáfora. O personagem principal ensaia uma montagem multilinguística de Tio Vânia, do Tchekov, né? E é uma peça que fala, ela mesma, de perdas, renúncias, enfim. E os atores não falam todos a mesma língua. Olha que interessante. Alguns usam linguagem de sinais, outros falam coreano ou japonês e até mesmo inglês. E assim como na vida, a comunicação não se dá apenas pelas palavras compreendidas racionalmente, mas pela presença, pelo gesto, pela gesticulação. Aqui, o Gadamer ressurge. O teatro como espaço hermenêutico, não é? Onde o entendimento não se baseia na tradução literal, mas na imersão compartilhada nessa experiência em comum no mesmo cenário. Inclusive ali nos testes, né, que eles vão fazer para a peça, há personagens que não entendem a língua do outro, eles vão emergindo, né, no teste para conseguir se comunicar de alguma maneira, né? Então, voltando à estrada, né, Kafuku e Misaki, os dois personagens ali principais, né, partem para o norte, né, para a terra natal, o vilarejo onde a motorista morou. E a viagem é longa, é silenciosa, né, e a estrada simboliza esse percurso interno, né, em que não há um destino milagroso que resolva suas dores, há a travessia. E como dizia o Camus, no seu texto mais famoso, O Mito de Sísifo, né? O importante não é alcançar o topo, mas o esforço constante da subida. O filme em questão, Drive My Car, rejeita soluções fáceis. É um grande filme. Não há redenção plena, não há finais fechados, né? Há o início de uma aceitação. A aceitação de que carregar o outro dentro de nós não significa compreendê-lo por completo, mas respeitar o seu mistério. Viver, né, de que viver é, em última análise, um ato de coragem diante do desconhecido. Então o filme nos ensina uma filosofia da escuta, né, em tempos de comunicação instantânea e superficial, né, inclusive no cinema, que a gente vê muito. Inclusive, antes de ver o Drive My Car, eu havia assistido o Interestelar, né, do Christopher Nolan, né, que é outra linguagem, né. Mas o Drive My Car propõe uma ética da paciência, do entendimento, né, como um processo lento, que exige silêncio. Talvez a grande lição filosófica do filme seja essa, de que a vida é como uma estrada longa e imprevisível, e cada um de nós dirige o seu carro com cicatrizes invisíveis, não é? Silêncios guardados, né, que nos moldam, muitas vezes sem a gente ter consciência disso. E mesmo sem receituários, mapas perfeitos, a gente segue em frente. E não para encontrar resposta, mas para continuar, né, caminhando. Inclusive o final do filme é uma estrada que se percorre, não sabe exatamente o que aconteceu com a personagem. Ela tá com o carro ali do personagem e segue uma estrada. Obrigado por ouvir o podcast até aqui. Não se esquece de inscrever no canal e deixar seu comentário aqui. Até a próxima.